Olá! Hoje estamos aqui para falarmos dos assuntos aí referentes à nossa teleaula de número 8, da nossa disciplina de Biblioteca Escolar. Antes, porém, de falarmos aqui do nosso conteúdo de hoje, que é uma continuação da unidade 8 do caderno da disciplina de vocês, vou apenas passar um pouquinho para a professora Adriana, para que ela possa dar um recadinho, para vocês mandarem seus comentários, né, professora? É isso aí. Olá, pessoal, é um prazer enorme aí estarmos de volta, depois aí desse períodozinho aí afastados, mas a gente sempre ligadinhos, né, em vocês, sempre preparando aqui as nossas aulas, as nossas teleaulas, para que esse diálogo nosso, ele não deixe de funcionar. Bom, pessoal, então como a professora Dinalva bem colocou, já estamos aqui, ó, antenados. Eu já vi que o pessoal já de Guajará-Mirim já entrou, Nielve, Maria José, lá de Espigão do Oeste, e é isso mesmo, a Rosângela Aparecida, lá de Cerejeira. Já estou vendo aqui o pessoal já dando um oi, e não me esqueçam que essa é a nossa teleaula, nossa teleaula de número 8, ela vem aí para fechar a disciplina de biblioteca escolar, fechar no sentido de conteúdo, porque na nossa próxima teleaula, no nosso próximo encontro, vamos fazer aí uma revisão de tudo que conversamos, de tudo que foi abordado nessa disciplina, né? Então, vamos ficar ligados para a nossa última aula em termos de conteúdo, e aí nos prepararmos para a nossa revisão, para fazermos a nossa prova, e vai dar tudo certo. Isso mesmo. Lembrando que você está anotando todos os assuntos, porque vocês têm aí o memorial, né, para entregar como atividade. Vamos, inclusive, só cortar. Sim, professora, tranquila. Desculpa, professora Dinalva. Inclusive, a professora falou sobre o memorial, no próprio caderno, né, de atividades de vocês, no caderno didático, tem dicas assim maravilhosas, dicas muito boas assim para a formação de vocês, no que vocês podem acrescentar no memorial de vocês, umas atividades bem interessantes. Então fiquem ligados aí em relação às atividades sugeridas no caderno didático. Com certeza, muito pertinente, professora. E essas atividades, essas dicas de atividades contribuem muito para os assuntos tratados, né? Para você fixar melhor o conteúdo abordado aqui. Vamos relembrar então o que tratamos aí na nossa teleaula de número 7, que faz parte da mesma unidade, da unidade 8, que é a continuação hoje, nossa teleaula de número 8. Vamos verificar aqui no slide? Vejam só, na nossa teleaula de número 7, nós falamos o que é leitura, né? E quanto ela é importante na construção do saber. Falamos também sobre o papel e o perfil do mediador de leitura, e conversamos sobre aí o mediador, a relação do mediador e os leitores aí infantil e infanto-juvenil. Parece assim meio óbvio falar o que é leitura, né? Leitura é ler, mas nós vimos na nossa teleaula que ler, né, a leitura não é apenas a decifração de letras, de palavras, né? Ler vai muito além disso. Uma boa leitura é aquela que interpreta, que não lê só o que está na linha do texto, o texto escrito, mas o que está nas entrelinhas, ou seja, aquela leitura que faz aí um diálogo entre o que está escrito e a sua experiência de vida, né? Essa é a boa leitura, a leitura que se complementa, né? Que você muda o que está no texto através da sua experiência, e o texto transforma você também, nos transforma, certo? E aí nós falamos aí sobre o perfil do mediador e a relação desse mediador aí com o leitor infanto-juvenil, leitor infantil. Por quê? Porque tem diferença, depende aí do público-alvo. Então, vai ser a atividade proposta e o posicionamento aí de você como mediador de leitura. Vamos ver agora os objetivos da agenda da nossa teleaula de hoje. Continuando aí sobre as atividades do mediador
na biblioteca, na sala de leitura, nós vamos falar do planejamento, né? E aí nós vamos falar de algumas dicas de planejamento das atividades. Se você vai pensar em algumas atividades, pode ser a melhor atividade. Sem um bom planejamento, ela pode, né, ser frustrada, não conquistar aí os objetivos pensados no início. E vamos também passarmos aqui, falarmos algumas sugestões de atividades aí para o teu trabalho frente à biblioteca e pensando aí então como é um técnico em biblioteca que é um mediador, né? Todos nós podemos ser mediador de leitura, como nós já falamos, né? O pai, a mãe, o professor, todos nós podemos ser mediador de leitura e não só do texto escrito, do texto visual, audiovisual. Sempre que ajudamos alguém a fazer essa leitura que vai além da decifração de palavras, estamos mediando aí a leitura, né? Lembra dos nossos exemplos importantes que falamos na teleaula anterior, que a professora falou, da mediação de leitura que ela fez, né? Quando o filho estava assistindo o filme. Isso é mediação de leitura, quando você ajuda ali o leitor na interpretação. É claro que nós vamos ver hoje, e como nós já vimos, que há alguns momentos que o mediador precisa se calar e deixar que o leitor faça ali sua leitura, a sua interpretação sozinho, nem que isso demore mais tempo depois que ele terminou ali a leitura, certo? Vamos ver agora os objetivos da nossa teleaula de número 8. Primeiro, aprender sobre a importância de olha aqui, planejamento para fazer das atividades de dinamização um sucesso. Entender que o conhecimento aqui, do público-alvo é relevante para a escolha da melhor atividade. E, por fim, pensar sobre a organização do espaço, aqui, a divulgação do evento, quais recursos precisam ser alocados e quais são as melhores estratégias a serem utilizadas na programação e no envolvimento da comunidade. Então, nós vimos ali o planejamento, vimos o público-alvo e a divulgação. Eu destaco aqui essas 3 palavrinhas porque, como nós dissemos, planejamento, se você pensa em tem uma ótima ideia de atividade, nós vamos fazer uma leitura fora da sala da biblioteca, fora da sala de aula, e você pensa em tudo isso, é uma ideia ótima, mas se você não planeja todos os passos ali, pode ser que a tua ideia, a tua atividade ótima não seja um sucesso, não alcance aí os objetivos esperados. O público-alvo também é relevante você pensar no público-alvo, porque você pensa uma atividade muito interessante, porém não é adequada para aquela idade, para aquele público, e aí também pode prejudicar a sua ideia, a sua atividade. E por fim, a divulgação, por 2 motivos. A divulgação para você ter público e como você trabalha à frente de uma biblioteca, para que os usuários da biblioteca saibam que vai ter uma atividade naquele dia, que a biblioteca vai estar fechada, porque já pensou um leitor ali que pensou em tal dia ir lá na biblioteca fazer uma visita, escolher um livro, verificar quais os itens que tem disponível, e chega lá, encontra a biblioteca fechada. Ele vai ficar um pouco decepcionado. Então, vamos pensar com antecedência, fazer a divulgação, tanto para termos público, porque uma atividade sem público também não é um sucesso, como para serviços de informação, né? O trabalho da biblioteca estará suspenso devido a tal atividade, certo? Esses 3 pontos nós vamos pensarmos hoje aqui, tá? Para que você desenvolva um bom trabalho aí como mediador, como técnico da biblioteca, né, professora? Essa questão do envolvimento, né, professora Dinalva, ele é muito interessante isso, porque nós, enquanto profissionais aí que estamos atuando, né, na educação de forma geral, assim, você envolver não só o alunado, mas toda a comunidade é um processo, assim, precisa de um planejamento muito grande, muito rigoroso, pensando em atender realmente, como a professora Dinalva falou, pensando em atender essa clientela, né? Não só um evento na escola que possa atender o alunado, obviamente, que é o foco, o alvo principal, mas a comunidade toda escolar, que é muito importante, o envolvimento da família, da comunidade na escola em que seu filho estuda, né? Isso. Na teleaula anterior nós falamos do leitor infanto-juvenil, do leitor infantil.
Isso aí está ligado diretamente ao público, à comunidade escolar. Hoje nós vamos dar uma pinceladinha aí sobre o mediador e o público adulto, já pensando aí se a escola é de séries iniciais, pensando em atender os pais, parentes do aluno, atender a comunidade, porque nós sabemos da precariedade da educação do nosso país, que não tão remoto, nós não tínhamos, né, acesso à educação, as pessoas aí de 20 anos atrás, né, professor? Hoje em dia tem o EJA, né, educação de jovens. E aí, hoje encontra o EJA, mas aí a pessoa trabalha, tem, né, um tanto de responsabilidades que talvez aí não permita aquele tempo para leitura como uma criança tem hoje, né? Então, pode ser pensado em algumas atividades para incentivar a leitura para o adulto, para aquela pessoa que não teve a oportunidade de ter o hábito, de adquirir o hábito da leitura quando ainda era criança. Então, vamos pensar um pouquinho também no público adulto e como se posicionar como mediador de leitura para esse público, certo? Vamos só verificar aqui no nosso slide um poema que fala sobre o livro, né? Eu trouxe lá do caderno da disciplina porque eu achei esse trechozinho bastante interessante. É um poema mais longo, né? Esse aqui é apenas um recortezinho, mas que você depois, pelo título aqui, pode procurar para lê-lo inteiro. Vamos ver? Olha só, poema. Ó, bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. É um trechozinho do poema que está no livro Livro e a América de Castro Alves, né? Só, eu tenho que falar. A professora Adriana tem que comentar, né, gente? Eu tenho que comentar, porque Castro Alves, né, como bem sabemos, assim, o poeta dos escravos, né, eu morei alguns anos em Salvador, né, na Bahia, terra de Castro Alves, né, e lá até hoje, assim, num lugar bem visitado, né, que é o Pelourinho, faz parte da cidade alta lá de Salvador, tem uma praça que tem uma estátua bem grande do Castro Alves e alguns aí apaixonados, né, não só por Castro Alves, mas por outros poetas contemporâneos, até hoje eles mantêm essa tradição de ir para a praça pública toda sexta-feira, fazer um sarau, então aí, ó, uma oportunidade para quem um dia for passear pelo Brasil, Castro Alves em Salvador, tudo de bom. Obrigada, professora, pela sugestão aí de atividade aí para enriquecer ainda mais o nosso conhecimento, né? E vamos só continuarmos aqui, vamos no slide. Olha só, nós falamos então de planejamento, que nós falamos lá na nossa agenda teleaula, que é o nosso primeiro assunto. Uma atividade sem um bom planejamento não consegue aí ter o sucesso pensado no início. Então, vejamos aqui, ó, planejar envolve ter o quê? Clareza dos objetivos, conhecer o público-alvo, pensar sobre a organização do espaço, a divulgação do evento e quais recursos precisam ser alocados. Então, se você pensa, por exemplo, em fazer uma atividade, como a professora falou, né, um sarau, numa praça, você vai precisar pensar aí no público, vai precisar pensar na divulgação e precisa pensar também, porque é um local público, né? Se você precisa conversar com alguém, reservar, não no sentido de que você não poderia, né, levar um grupo numa praça e começar uma atividade, mas se é uma atividade um pouco maior, que envolve um público maior, então precisa também pensar em reservar o local, avisar as autoridades para que tenha aí questão de segurança, né, um acompanhamento. Essa é a questão do planejamento para o espaço aberto. Se você planeja uma atividade dentro da escola, então você precisa também pensar em avisar a direção da escola, a alguns outros parceiros dentro da escola, para que você possa também não só divulgar, mas ter também ajuda, ter aí parcerias dentro da escola para te ajudar, certo? Envolvendo inclusive alunos na organização. Tudo com um bom planejamento vai conseguir aí alcançar os objetivos pensados no início. E aí, se você faz um bom projeto, planeja bem, você pode até conseguir recursos financeiros para a tua atividade. Esse tipo de recurso não se consegue com um projeto apenas pensado e não
colocado em prática, né, escrito. Então, planejar ajuda também a conseguir não só parcerias, uma boa organização, mas também recursos financeiros para sua atividade, né, professora? Então, são várias estratégias que têm que ser adotadas, têm que ser pensadas, né, para que aí não ocorra nenhum imprevisto, né? Indesejado, né? Isso aí. Vamos ver agora alguns exemplos aqui de atividade para você desenvolver. Por exemplo, pensa, uma novela exibida na televisão está fazendo muito sucesso e aborda aí um assunto polêmico. A proposta é o quê? Realizar uma atividade de pesquisa sobre o tema. Então, em artigos, reportagens, pode ser em romances, crônicas, cartazes, figuras e etc. E fazer uma exposição. Então, se você pega um assunto qualquer aí, que não está em alta, que não está sendo discutido ali pelo público, ele acaba não surtindo efeito, não gerando discussão. Então, viu que está sendo tratado aí no lançamento de um filme, ou até mesmo algum assunto que está em alta discussão na sociedade, ou no caso, como nós falamos na novela, você vai pegar esse assunto, essa polêmica, e propõe uma atividade de pesquisa. Você pode dividir em grupos, dividir em classes, né? Chamar várias classes para atividade. Você vai pesquisar imagens sobre isso, você vai pesquisar artigos, né? E fazer resumo, você vai pesquisar frases sobre esse assunto, né? Personalidades que se posicionaram sobre o assunto, colocar a foto e a frase que a personalidade falou. Você pode fazer uma divisão e no final fazer uma exposição. Então você envolveu os alunos no trabalho e depois convidar toda a comunidade externa para visitar essa exposição. E além do mais, fez uma exposição, ficou boa dentro da escola, pode tirar, pode alocar um recurso, tipo algum veículo para retirar essas peças que foram montadas, sei lá, em caixas, painéis, e levar para um local público, para uma praça, para uma tarde de exposição. Tudo, uma atividade, ela pode também ser utilizada em outros espaços, né? E você aí chamar mais ainda a atenção de mais parceiros, né, professora? E agora com as redes sociais, né, professor, esses assuntos assim que entram em pauta aí na discussão, a gente vê relacionados a várias instâncias, né, seja econômica, social, política, é interessantíssimo assim nessa produção aí de textos, né, de trabalhos aí já pensando aí na formação aí do educando, no sentido de continuar com seus estudos, e isso aí é um início aí de uma iniciação científica, né? Pensar sobre determinada questão, determinado assunto e desenvolver o seu ponto de vista, né? A sua criticidade, que a gente fala que é tão importante, é fundamental para esse processo aí de formação. E assim, a partir de uma atividade, né, de exposição, por exemplo, que você começou, você pode, se for um assunto muito polêmico, como a professora falou, envolve várias instâncias, você pode depois pensar aí numa palestra de uns 20 minutos, né, no pátio da escola para todos os alunos, com algum membro do conselho, ou alguém do Ministério Público, qualquer personalidade que tenha aí autoridade para falar sobre o assunto, para os alunos, porque depois de uma longa discussão entre vocês, né, alunos, professores, técnico da biblioteca, laboratório, pessoas da comunidade escolar mesmo, né? Os alunos se posicionaram, pesquisaram para montar a exposição. É interessante, né, fechar com alguém, né, especialista na área, com a palestra. Claro que aquelas palestras de 2 horas para adolescentes não funcionam. Então, aí uma palestrinha de 20 minutos, né, para eles tirarem suas dúvidas, né, citarem exemplos. Você estará fazendo o quê? Mediando, incentivando o crescimento do seu aluno, né? Nós precisamos chamar a responsabilidade aí da questão da educação para nós, né? Eu sou
técnica, eu trabalho na escola, eu também sou responsável pela formação profissional, pela educação daquele aluno, certo? E isso é desenvolver cidadania, né, professora? Com certeza. O mais importante disso tudo é essa questão aí, de você, enquanto profissional, né, da educação, como profissional, deve desenvolver a cidadania, né? Isso. Nessas atividades é que nós percebemos os dons, né, que cada aluno nosso tem dentro da escola. Às vezes o aluno tem ali uma facilidade para desenvolver alguma atividade, alguma habilidade artística e nós não nos atentamos. É nesse momento que nós verificamos, esse aluno tem facilidade para falar em público, para defender uma ideia. Esse aluno é mais tímido, mas nos bastidores, né, ele pesquisa, ele busca. A gente consegue identificar algumas habilidades, como, por exemplo, se você faz uma atividade de sarau, de declamação de poesia, você pode também descobrir alguns artistas dentro da escola. Vamos ver no próximo slide que fala sobre isso? Olha aqui, ó, música e leitura. Aliar a música com a leitura pode favorecer a descoberta das habilidades dos alunos. Você pode descobrir algum aluno aí, ó, que toca um instrumento, alunos aí que gostam de cantar ou declamar uma poesia, ou até mesmo, ó, repentistas e cordelistas. Hoje mesmo, pensando aí na atualidade, que você tem o funk, né, o hip hop, são aí bem semelhantes, né? O repente, as poesias cordelistas, né? De cordel. Então, você pode trazer para o seu aluno a declamação de poesia e descobrir aí que você tem na sua escola um repentista, né? Que vai conseguir rimar bem, trazer algum assunto polêmico para a forma do repente, por exemplo, né? Isso vai chamar mais a atenção do aluno. Se ele pega, por exemplo, um assunto polêmico que você discutiu na atividade anterior, transforma no repente e musicaliza, já envolve um colega que sabe tocar um instrumento, você consegue aí fazer com que os alunos interajam, né? Às vezes um aluno mais tímido já consegue ali, ele toca um instrumento, ele vai conseguir então já arrumar uma certa amizade, conseguir, né, professora, se envolver, né, com os colegas e crescer ainda mais. E o resultado, sem falar no resultado, né, no prazer que não só para quem está atuando, quem está fazendo a atividade propriamente dita, mas que todo mundo que está envolvido, né, você vê o crescimento do aluno. E a questão da música, professora Edinalva, também é um comentário que eu acho interessante de se fazer, o desenvolvimento, o que a música pode promover, aí proporcionar o desenvolvimento não só dessa questão de trabalhar a arte, né, você musicalizar, né, determinadas leituras, mas também desenvolver o raciocínio lógico, né, o ritmo, não é, a própria coordenação motora. Quer dizer, a música em sala de aula, hoje em dia é uma atividade assim que dá muito certo, né, uma atividade assim grandiosa. E vamos ver agora outro exemplo relacionado aí ao incentivo à leitura. Exemplo não, mas como o título de uma atividade, o nome de uma atividade, pode chamar ainda mais a atenção do público. Então, às vezes a gente pensa uma atividade legal, mas não consegue aí pensar num título interessante, né? Como fazer então para chamar a atenção desse público? A gente sabe que o incentivo à leitura é importante, mas que é complicado, né? Não é fácil você incentivar a leitura e demonstrar para o público a importância de ler. Então, se você junta alguma coisa, por exemplo, a música com a poesia, com a leitura, se você junta aí alguma atividade extra, você pode conseguir ter mais sucesso com o público-alvo. Vamos verificar aqui. Por exemplo, pode-se fazer um café literário, ou um café com poesia, docinho de poesia, cachorro-quente de poesia, pipocas literárias. Todos esses nomes aqui já sugerem aí questão também não só da atividade de leitura, mas o lazer, né? Ligando aí a leitura com o lazer. Apenas chama a atenção aqui, ó, quando você faz uma atividade como esta,
Tenha cuidado ao preparar o local de forma que bebidas e comidas não fiquem muito próximas dos livros. Então, se você prepara uma atividade aí, um cachorro quente com poesia, não vai poder ser dentro do espaço da biblioteca, né? Porque pode danificar os livros. Então, se você planeja uma atividade dessa num parque, né, já fica bem mais interessante. Como nós vamos ver, por exemplo, na externa de hoje, né? Você planeja aí, já pensa em alguma alimentação e tal, você consegue chamar mais atenção. Depois, quando esse leitor já ser um leitor declarado, né, ele não vai mais precisar desses incentivos. Ele já vai buscar a leitura, encontrar o prazer na leitura sem necessidade de tantos incentivos, de nomes, né? Falou que a leitura ele já está presente, certo? Continuando aqui, vamos verificar que nós temos aqui outras ideias, né? Outras ideias o quê? Pode ser exposição de charadas. Os alunos adolescentes adoram isso, as parlendas, adivinhações, né? Você colocar sempre no final da aula no mural para ver quem vai descobrir, trazer a resposta no outro dia, trava-língua, piadas e outras curiosidades aí que chamam sempre a atenção dos alunos. Eu trouxe aqui o que é parlenda, né? O que é parlenda? Porque às vezes a gente fala esse nome e fica difícil de identificar. São o quê? São versinhos, com temática infantil que são recitados em brincadeiras de crianças. São usadas por adultos também para embalar, entreter e distrair as crianças. Uma boa ideia aí para o trabalho com a parlenda é você sugerir para o teu aluno um trabalho que ele pesquise em casa. Aí ele vai chegar lá e vai falar para os pais, você conhece alguma parlenda? Não, os pais, avós não vão conseguir. O que é parlenda? Não vão saber. Então, se você explicar que são versinhos que rimam, que dá para ser usado para distrair, então os pais já vão lembrar aí algumas parlendas que esse aluno pode trazer de casa, né, para exposição. Então, quem foi que disse essa parlenda, né? Foi o pai, foi a mãe, foi o avô, onde ele conseguiu e fazer depois uma exposição com o nome de quem citou a parlenda, com o nome do aluno, né? Tudo isso pode ser um trabalho de exposição no final e depois até mesmo de uma declamação, né? De um repente, quem sabe, né, professora? Exatamente. Certo? Vamos continuando. E aí, uma outra ideia de atividade é o teatro. Nós já falamos sobre o teatro, que é o quê? É uma apresentação teatral, é uma atividade muito popular entre os adolescentes. Pode ser uma peça inspirada em algum livro, né? Então, você pode pensar aí nas parlendas, montar algum texto teatral. Você pode também pegar alguma crônica breve, né, e ajudar os seus alunos a montar uma peça teatral. Ele já vai conseguir aí ter acesso a dois tipos de texto, né, o romance, o texto do teatro, que são diferentes, né, mas o aluno já vai poder transformar uma crônica, uma poesia, até mesmo uma poesia, né, pode ser uma poesia, ou o resumo de um romance em uma peça teatral. Certo? E olha que interessante, professora, também, e o envolvimento aí do profissional que atua na biblioteca nessa hora, nessa atividade, numa atividade como essa é fundamental, porque ele vai auxiliar muito na questão de como fazer uma nova leitura daquela determinada obra, né? Porque, obviamente, o profissional que atua na biblioteca, né, ele tem que mostrar aí esse conhecimento, né, esse prazer pela leitura, incentivar cada vez mais. E aí o interessante é quando você vê o aluno, né, o alunado, atuando numa atividade como essa, numa atividade teatral, onde ele pode fazer uma releitura, adaptando, por exemplo, para uma temática atual. Trabalhar, por exemplo, com um clássico da literatura, trazendo para os dias de hoje, né? Nossa, fica uma atividade assim, muito valiosa, é uma joia trabalhar com a questão do teatro na escola. Isso mesmo. Um outro exemplo para você trabalhar, que pode ser assim, ter uma certa frequência, né? Não só a questão do teatro, as parlendas, as exposições, pode ser uma atividade, por exemplo, mensal, pode ser uma atividade semestral, bimestral. Eu trago aqui o exemplo, o vídeo, né? Que pode ser uma atividade mensal. Você
ter sempre ali um dia reservado, um horário para exposição de vídeos e não ficar só na exposição, mas também um debate depois, uma conversa. Vejamos aqui no slide, ó. Pode ser uma atividade mensal, um dia para a exibição de livros, né? E então você precisará fazer o quê? Selecionar títulos inspirados aqui, ó, em livros, para que você possa incentivar a leitura, né? Então você vai criar aí um ambiente, né, gostoso, um ambiente aconchegante, que o aluno sinta ali o incentivo para procurar a leitura depois. Se você vai mostrar um vídeo num local aberto, né, talvez tenha algumas interferências indesejadas. Então você precisa pensar também no ambiente favorável à exposição desse vídeo, né? E no final reservar um tempo para o debate, para que os alunos expressem através de texto escrito sobre o vídeo mostrado, né? Ó, nós vamos ver aqui algumas dicas que são valiosas no planejamento das atividades. Nós temos aqui 3 dicas. A dica número 1, tudo o que fizer na biblioteca, olha aqui, fale do livro, do autor e do ilustrador. A dica número 2, avise o público sobre a programação com antecedência, né? Então, você avisar o público. E a dica número 3, como premiação, dê aí um livro ou algo relacionado aí com a leitura. Às vezes você pensa, um livro é muito caro. Então, um marcador aqui, ó, um marcador de páginas, algo fácil de conseguir. E aí, quando a gente fala dessa dica, por exemplo, de você falar do autor, do livro, do ilustrador, porque às vezes você faz uma atividade de leitura e esquece aí de falar, por exemplo, da importância, né, do ilustrador, da importância, né, do autor. Apenas lê a história e não dá os créditos aí merecidos a quem escreveu o livro, a quem ilustrou, né? E você avisar o público com antecedência, como nós já falamos. Você pensar que você não só precisa divulgar para ter público, mas também questão de organização para que todos saibam se a biblioteca estará atendendo ou não, como será, se será possível utilizar o serviço da biblioteca ou não naquele momento, certo? Vamos continuarmos aqui. E aí nós temos as histórias, né, que você pode trabalhar aí a hora do conto, também pode ser mensal, você pode pensar aí numa atividade bimestral para cada final de bimestre, né? Porque quando o seu aluno ouve aí as histórias, por exemplo, na hora do conto, você chama alguém para contar a história, algum parente ou até mesmo algum aluno que vai pegar um conto e vai contá-lo oralmente, ou até mesmo a leitura, né? Uma leitura bem feita também é importante, certo, professora Adriana? Alguma contribuição aí sobre a contação de histórias? Essa questão de contar histórias também, só aí fazendo uma retomada aí até da nossa infância, né? Se nós pensarmos bem, uma vez numa determinada aula nossa, eu até fiz esse comentário que os próprios médicos, né, quando levamos nossos bebezinhos nas primeiras consultas médicas, né, eles já trazem essa questão, né, de desenvolver o hábito da leitura do bebê, até mesmo o bebê dentro da barriga da mamãe, né, para a gente já incentivar aí o processo de linguagem, né, o processo de raciocínio lógico. Então, nada mais interessante assim do que continuar essa atividade, esse processo aí de formação nosso que já vem desde, né, professora Edinalva, desde que todos nós, como a professora Edinalva comentou, não só nós que atuamos nas escolas, né, no espaço escolar, mas todos nós, de certa forma, nós temos esse papel assim de sermos educadores, né? Isso mesmo. E o processo da leitura é uma educação por si só, né? E aí nós falamos então da contação da história ou da leitura, né, bem feita. Vamos só ver aqui como você contar uma história, se você
vai ler um conto, você selecionou o texto adequado para o público, né? E aí você conheceu o texto antes, porque às vezes o leitor, o mediador, ele escolhe o texto, mas não leu várias vezes, e aí tem alguma surpresa ali no momento da leitura, alguma palavra que não conseguiu falar corretamente. Então, evitar também essas surpresas na hora da narração, na hora da leitura ou da contação da história. Então, precisa ser bem preparado. E aí, como você narrar esse texto? Vamos aqui no slide, ó. Narração com naturalidade. O bom narrador não precisa produzir muitos efeitos de voz para chamar a atenção. O mais importante é trabalhar a entonação e as pausas oportunas para enfatizar os pontos emocionantes da história. Então, às vezes a pessoa vai contar uma história ou vai narrar, ler também, e aí fica acrescentando partes ao texto, ou vai narrar, contar e fica fazendo muitos gestos ou circulando demais, se movimentando, e acaba tirando a atenção do ouvinte do texto em si, do assunto ali narrado. Então, o leitor, o mediador, ele precisa também manter ali, ficar parado e trabalhar então a entonação, as pausas, né, aquele suspense que chamará a atenção do ouvinte também. E só fazendo um comentário, né, professora? Essa questão da entonação não quer dizer que precise falar em voz muito alta, né? Aquele tom de voz que dê para que todos possam ouvir, né? E essa questão das pausas, respeitando aí até a nossa respiração também, né? A respiração em sala de, quando a gente fala, e respeitando a pontuação, né? Porque muitas vezes uma reticência está lá pedindo para que a gente faça essa pausa, leia com mais, com mais lentidão, ou então uma exclamação está lá, aí sim a gente aumenta um pouquinho o tom de voz. Então, essa questão também ter cuidado na pontuação do próprio texto, não é isso? Isso mesmo. E às vezes quando a gente está contando uma história, por exemplo, um conto, alguma fábula, né, que tem sempre aquela moral no final. A fábula, por exemplo, tem uma moral no final da história. Às vezes a gente está contando ali uma crônica, um conto, não tem essa moral, a gente acaba no final da história também querendo, né, dar lições, querendo falar de alguma moral ali no final da história. O interessante é que o mediador não faça isso. Quando, né, trabalhou a entonação, trabalhou ali as pausas corretas, chegou no final da história, não faça nenhuma lição ali no final da história. Deixe que o ouvinte, ele mesmo vai conseguir, né, refletir e fazer uma leitura ali para si da história ouvida, tá? Então, não fazer essas interferências no texto, né? Respeitar aí a originalidade do texto na hora da mediação da leitura. Nós falamos aqui de vários exemplos de atividades, né? E aí eu convido vocês para vermos juntos um vídeo, né, que demonstra aqui exemplos de atividades realizadas de incentivo à leitura, certo? Vamos ver esse vídeo? O hábito da leitura deve ser entendido como essencial para todas as idades, mas na prática não é bem assim. O brasileiro ainda não tem esse hábito enraizado, dando ao país o status de deficiente em leitura. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada pelo Instituto ProLivro, revela que a média de livros lidos por cada brasileiro é de 2 obras completas por ano, além de outras 2 lidas parcialmente, número que inclui os livros obrigatórios em sala de aula. A pesquisa revelou ainda que metade da população brasileira não tem o hábito da leitura. Quantos livros a senhora leu no ano passado? Bom, ano passado eu li uns 5 livros. Segredos do Corações, Como Tornar o Seu Cérebro Vivo e alguns outros. 2 livros. Eu indico um que eu gostei bastante, é O Ladrão de Raios. Nenhum. E esse ano, quer ler algum? Eu quero ler o livro que é o sagrado, que é a Bíblia, né? Uns 5. É mais sobre romantismo, sobre literatura, casal da escola.
Completo nenhum, né? Eu pretendo esse ano ler pelo menos os 3. Tem um que eu tô pela metade, eu comecei a ler ano passado e ainda não terminei, não tive tempo ainda, tô terminando. É, só a escola mesmo, livro de escola. E o que fazer para que as pessoas se interessem pelo mundo dos livros? Uma experiência positiva em Porto Velho garante o acesso à leitura para crianças, jovens e adultos através do projeto Leitura no Sítio. Eu sempre quis fazer uma coisa, eu fazia isso no Domingão, na prefeitura. Mas cada vez era num bairro. Quando eu saía daquele bairro, eu não sei o que acontece com aquela criança que leu, que eu mostrei o livro, que eu disse, olha, na biblioteca tem, você pode levar emprestado. Mas nem sempre eles iam, voltavam, então você não sabe o resultado daquela sua atividade ali. Eu queria um que eu continuasse. E aqui foi o ideal. E surgiu por acaso essa ideia de fazer isso. Porque a minha ideia era fazer nas escolas. Mas um amigo meu, lá da TV, queria fazer uma matéria no Dia do Livro com crianças e livros. Era um sábado. Eu disse, hoje está impossível, porque a escola está fechada, a biblioteca está fechada. Mas eu posso fazer lá em casa. E aí você grava. Aí eu arrumei a lona embaixo da árvore, coloquei as cadeiras, os livros, fiz um lanche, fui de porta em porta com meu marido no bairro aqui, pedindo para os pais mandarem as crianças para uma festa do livro, que ia ser o Dia do Livro. E chamei umas amigas minhas, que eram até alunas da Uni, para me ajudar aqui. Foi tão bom que a gente resolveu fazer. Eu disse, vamos fazer a leitura no sítio, a gente faz uma vez por mês, deu tão certo. E aí surgiu Leitura no Sítio, vai fazer 10 anos. Com a ideia de estimular a leitura, um grupo de artistas de Porto Velho cria o espaço Arigoca, local reservado para arte, cultura e poesia. Arigoca é uma casa de leitura, ou melhor, uma casa de memória, que busca valorizar a narrativa e a oralidade da região amazônica. A ideia da casa é compartilhar os conhecimentos e mostrar obras que são produzidas na região. E a partir das contações de histórias, poesias, das trocas e das rodas de conversas, os participantes embarcam no mundo da leitura. A responsabilidade do estímulo à leitura deve ser compartilhada entre todos. Nós, como educadores, e a família, o centro da formação de cada indivíduo. Exemplos como esses que vimos nessa matéria nos fazem pensar em nosso papel, concorda? E então, novas ideias para estimular a leitura? Bons estudos e até logo! Viram que exemplos, né, interessantes, né, mas precisou aí também de bastante força de vontade, né, para que fosse levado adiante. São exemplos que nós temos para mostrar para vocês e que dá para trabalhar aí a leitura e vocês viram ali também a preocupação, né, da professora no acompanhamento, né, não só fazer o trabalho, mas também no acompanhamento. Nós tivemos aí os questionários para você descobrir aí a maturidade do leitor, os gostos, né? Você pode também reformular esse questionário para depois de um certo tempo de atividade também descobrir, ter aí uma avaliação do seu trabalho, para que você possa melhorar a cada dia. E aí nós falamos também da questão da leitura da criança, do adolescente e da função do mediador. E aí eu chamo você a atenção, que nós vimos aqui no vídeo, de você trabalhar também a leitura com os pais, porque nós vimos, o nosso ator falou, que essa responsabilidade não é só do professor, não é só da escola, mas também da família. E se os pais não têm o hábito da leitura? Como nós podemos trabalhar isso? Incentivar só o nosso aluno, a criança?
Não, nós podemos incentivar a criança e também fazer um trabalho com o público adulto de incentivo à leitura. Eu chamo a atenção de vocês agora para o trabalho do mediador, do técnico aí da biblioteca, com o público adulto. Vamos ver aqui no slide? O público adulto. Qual é o exemplo de atividade que você pode fazer? Você pode fazer um encontro literário, ou também chamado aí, ó, a roda de leitura. E como planejar uma roda de leitura aí pensando no público adulto? Você pode fazer a divisão aí dos saberes, experiências que foram manifestadas ao encontrar na palavra algo que modificou o seu pensamento. Como assim, professora? Como planejar aí e como pensar nas experiências que foram levantadas ali na roda de leitura? Você pega um texto que seja aí do interesse desse público adulto, que tenha aí um assunto que os interesse, e aí você faz ali a roda de leitura, né? Cada um leu, e aí você vai verificar que eles são adultos, né? Não é uma criança. Então, na própria roda de leitura, aparecerá ali algumas experiências que vão direcionar você para as próximas atividades e até mesmo para as discussões no momento ali daquela roda de leitura, porque mesmo não sendo leitores declarados, não sendo pessoas com hábito de leitura, são adultos e tem aí uma leitura de mundo, né? Tem uma experiência pessoal que vai contribuir bastante na hora dessa roda de leitura. Vejamos aqui quais perguntas que você deve levar para facilitar esse debate aí com o público adulto. Por exemplo, aqui nós temos: qual foi a percepção do leitor com relação ao texto? Outra pergunta, né? Gostaram ou não, né? Não ficar só aqui, mas perguntar também o porquê, instigar, né, o leitor, o participante dessa roda de leitura a se posicionar e argumentar sobre o seu posicionamento. Em seguida, explorar os temas presentes aí no texto. Também as personagens. Você pode, né, levantar uma discussão aí sobre a personagem, até mesmo aí uma espécie de júri já nesse debate, nessa roda. O estilo, né, já aprofunda-se mais um pouco, né, no estilo do autor. A linguagem, porque se você pensa aí na linguagem, o tipo de linguagem utilizada, se é uma linguagem mais formal, por que o autor em certo momento utiliza uma linguagem mais formal, em outros momentos uma linguagem mais informal. Pode levantar também uma discussão aí sobre o contexto histórico, né, ou contexto cultural aí da obra, a mensagem que o autor quis transmitir. Então, todos esses pontos aqui você pode levantar nessa roda de leitura. Então, você anota, né, todas as perguntas, porque às vezes o público já está mais acostumado, é um público adulto, eles mesmos vão direcionando as perguntas, vão direcionando ali o debate sem a ajuda das perguntas. Às vezes não. Então, você precisa levar para esse debate essas perguntas. E você viu que começa aí, né, com o gosto, né, gosto, não gosto, que é o básico da leitura, e vai aprofundando, né, para o tipo do autor, o estilo. E você pode também trabalhar ali todo um contexto cultural através de um texto. Então, pode ser que uma roda de leitura sobre um texto não seja só em um dia, né? Pode ser aí mais de um encontro para discutir o texto. Vejamos só mais esse ponto aqui sobre a atividade de leitura com o público adulto para que ela seja bem sucedida. Você deve pensar aí na quantidade de pessoas, um grupo aí entre 10 e 20 pessoas. Se você pega um público muito pequeno, não tem discussão. Se for muito grande, pode, né, atrapalhar ali nas discussões e ficar muito distantes, né? Colocar aí as cadeiras em círculos para que todos possam, né, visualizar quem está mediando e visualizar o colega, né, do debate. Você como mediador, ó, conduzir o debate de forma que todos deem sua contribuição. Não deixar apenas que um fale mais que o outro, que um participe mais que o outro, né? Você distribui bem aí as discussões para que todos participem. É interessante também ter o texto à mão, na mão de cada participante, porque às vezes ele quer rever algum ponto, né? Então, isso é importante para uma atividade de roda de leitura bem sucedida. Negociar também com quem vai participar a hora de início e a hora do término da atividade, né? Aqui nós temos também uma
sugestão de que o local seja fechado ou ao ar livre, pensando que se o local for assim ao ar livre, pode ter algumas interferências, né? Então precisa estar preparado para isso. Então não precisa ser obrigatoriamente num local fechado, né? E aceitar aí ao final, ó, as sugestões de leitura dos participantes. Então, não chegou no final da leitura da atividade, pedir para os participantes, né, que eles são adultos, se eles têm alguma sugestão de algum texto que já leu, que queria trazer para discussão, se tem algum texto que queria ler, isso também é muito importante, certo? Então, ficamos por aqui no conteúdo da nossa teleaula de hoje e vamos agora fixar esse conhecimento nas atividades de sala. Vamos lá? Olá, voltamos então para a correção das nossas atividades. Espero que vocês tenham aí conseguido responder, que tenham sanado as dificuldades aí no diálogo com os colegas, com o seu tutor, a sua tutora presencial. E nós vamos só verificar aqui, alguns alunos já responderam, né, professora? Nós já temos respostas de Espigão, de Cerejeiras, mais algum polo, professora? Sim, por enquanto, Espigão e Cerejeiras, Guajará-Mirim acabou de entrar. Só fazer aqui um comentário, pedir a professora de Nova também vai comentar a questão, mas Rob, que nada, olha, você está de parabéns por participar, é isso aí, ó, esse processo de interação é importantíssimo para o nosso crescimento. Eu estou gostando de ver a sua participação. Então, o Rob, ele mandou a resposta ali da questão 4 e nós pedimos para que ele complemente a resposta que ele mandou. Rob, eu estou aguardando a tua resposta aqui, viu? Para que na hora da correção da atividade da questão número 4, eu possa ler aqui a resposta que você já mandou, para nós relembrarmos um conteúdo que nós já trabalhamos aqui, se não me engano, na teleaula número 5 e acrescentarmos aí o que nós pedimos para você, né? Para você complementar a resposta com a questão do planejamento e com o exemplo. Estou aguardando, Rob. E então vamos ver aí a correção da nossa questão de número 1, certo? Vamos aqui para o slide. Questão 1. Sobre as 3 dicas valiosas que vimos na nossa teleaula de hoje, número 8, marque V, né, para verdadeira e F para falsa. Aí nós temos aqui 4 alternativas. A primeira diz que tudo o que fizer na biblioteca, fale do livro, do autor e do ilustrador. A segunda alternativa: não é necessário avisar o público sobre a programação com antecedência para que eles não esqueçam do evento. A terceira: como premiação, dê doces e outros tipos de brindes. Não precisa ser necessariamente algo relacionado com a leitura. Quarta: como premiação, dê um livro ou algo relacionado com a leitura, como um marcador de páginas. E aí, professora, já recebemos respostas da questão número 1, certo? Isso, e todas as respostas aqui do pessoal que participou, todas as respostas estão corretas. Aliás, o pessoal tem participado e nas questões discursivas, né, que a 4, nós já vamos corrigi-la também, comentar sobre essa questão, mas a gente percebe, professora, que o pessoal acompanha bem a aula e coloca aqui o seu ponto de vista. Então, a questão da criticidade, né, que não é só falar mal, mas dar o seu ponto de vista, a sua opinião sobre determinado assunto, está funcionando muito bem aqui. Nossa, que bom. Vamos ver aqui a resposta da questão número 1, apenas para quem ainda não pegou, para quem está mais tímido aí, não discutiu com os colegas ou não mandou aqui a resposta, respondeu em silêncio. Vamos só confirmar aqui no próximo slide com as respostas. Olha só, a resposta aqui da questão 1. A primeira é verdadeira. A segunda é falsa e o problema está na primeira palavrinha aqui, ó, o não.
Por quê? Porque é necessário sim avisar o público. Nós falamos aqui que se você não avisa o público, podem acontecer diversos problemas. Você não ter um público adequado, a quantidade de pessoas adequada para a atividade. O segundo problema é que, sendo uma atividade da biblioteca, algum leitor, alguma pessoa que frequenta aí a biblioteca que você está à frente, pode vir para fazer uma leitura, pegar um livro e encontrar a biblioteca fechada porque não foi aí avisado o público, certo? Então, é necessário sim avisar o público sobre a programação com antecedência, para que eles não se esqueçam do evento, também para que venham mais pessoas e para que o serviço da biblioteca seja informado e o público, o serviço está suspenso nesse momento. A terceira alternativa é falsa. Por quê, né? Nós destacamos aqui em vermelho, porque, como premiação, diz que não é necessário aqui ser algo relacionado à leitura. E é o contrário, aqui na alternativa número 4, que é verdadeira, nós já corrigimos a terceira, dizendo que dê como premiação livro ou algo relacionado à leitura. Pode ser até mesmo um marcador de páginas, ou até fitas de cetim, gravado aí, leitura, ou apenas as fitinhas de cetim mesmo, lembrando aí, se você fez um evento de leitura, sei lá, a segunda exposição, segundo sarau literário da tal escola, pode até pedir, né, que não fica caro gravar nessas fitinhas, né, o nome do evento e dar como premiação, né, no dia da atividade, certo? Então, sugere-se que a premiação seja algo relacionado sim à leitura, certo? Vamos agora para a correção da nossa questão de número 2. Vamos ver? Questão 2. Quanto à atividade de narrar, assinale a alternativa, está destacada aqui já em caixa alta, mas vou destacar incorreta. Nós temos aqui 5 alternativas e aí nós vamos ler aqui para na sequência corrigirmos. A primeira alternativa letra A, diz que o bom narrador não precisa produzir muitos efeitos de voz para chamar a atenção. Alternativa B, é importante trabalhar a entonação e as pausas oportunas. Alternativa C, para enfatizar os pontos emocionantes da história, utilize entonação e pausas adequadas. Letra D, continuidade na narrativa sem preocupar-se com conselhos e exposições. Letra E, finalização apontando a moral e explicar quais as aplicações para a vida. Então, qual dessas 5 alternativas é a incorreta? Professora, os polos já enviaram aí respostas quanto à questão número 2? Sim, todos os polos que enviaram, parabéns aí, o pessoal fez tudo corretinho, professora, já podemos então passar para a correção. Então vamos lá? Vamos ver aqui, qual é a alternativa incorreta? É a letra E. Olha aqui, ó, tá destacada em vermelho. Qual a parte aqui incorreta? Ela tá toda incorreta. Por quê? O correto aqui é finalizar sem apontar. E aqui tá falando que é para apontar, que tem que explicar, apontar a moral, explicar quais as aplicações. E o correto é finalizar sem apontar a moral ou aplicar lições. Então, não termine aí o texto e fique dando lições, não. Deixe que o próprio ouvinte, o próprio leitor vai refletir e pensar aí no seu tempo em que o texto será interessante para a sua vida. Professora, entretanto, o pessoal de Guajará-Mirim, né, não foi especificado, mas mandaram a resposta como um todo. Eu acho que surgiu uma dúvida na questão número 2 em relação à letra A. Alguns enviaram como a resposta que estaria incorreta, a questão que estaria incorreta seria a letra A. E eu acho que foi no finalzinho que fizemos esse comentário, de repente ficou, não ficou muito... Então vamos ler aqui a alternativa A. Diz assim, o bom narrador não precisa produzir muitos efeitos de voz para chamar a atenção.
que nós falamos aqui sobre o ato de narrar? Que o bom narrador, ele não fica produzindo muitos efeitos, não só de voz, como também o corpo, caminhando, tirando a atenção do leitor. Às vezes, a entonação nem precisa de um certo suspense, e o narrador fica ali narrando rápido, a narração é lenta e ele está naquele efeito de rapidez, ou ele precisaria gerar um certo suspense e ele está gerando outro efeito, né? Isso incomoda o ouvinte. Então, você não precisa gerar muitos efeitos, você não precisa gerar muitas pausas, né? Você precisa trabalhar a entonação em momentos oportunos, você precisa trabalhar pausas oportunas para gerar esse suspense. Respeitando, né, mais a questão da pontuação, né, como nós comentamos. Onde tem uma exclamação, aí sim, a entonação ela já fica diferente, né? Diferente de eu dizer, não faça isso agora, menino, né? Eu estou falando bem pausadamente, assim, bem lentamente, do que se fosse o caso da narração com uma exclamação, não faça isso agora, menino, aí sim. Aí você fazer uma impostação de voz, mas não, quando se refere a muitos efeitos de voz, é nesse sentido, quase que destonando ali o momento da narração, a fala. Então, e você observa que a questão número 2, o enunciado pede a questão incorreta. Só tem uma questão incorreta. Na letra A, está falando que o narrador não precisa. Se o narrador precisa produzir muitos efeitos para chamar a atenção, ela seria incorreta. Aquela palavrinha não ali, dizendo que ele não precisa de muitos efeitos, ela deixa a resposta, então, correta. Ele não precisa de muitos efeitos. O que ele precisa está na alternativa B, nas outras alternativas, que é pausas oportunas, trabalhar a entonação nos momentos corretos, né, como a professora falou. Então, talvez gere essa duvidazinha, mas o narrador não precisa gerar muitos efeitos, ele precisa trabalhar cada efeito no seu momento. Eu vou supor que a narração esteja falando de alguém que está caminhando devagar, observando, né, os lados do caminho, cada sombra, né? Então, o narrador, ele precisa pensar, devagar. Então, o homem estava caminhando devagar e observando. Então fica ruim. Eu preciso pensar no que está acontecendo na narrativa para que eu possa trabalhar a velocidade da minha narração, a pausa e o volume também, a entonação da minha voz, tá? Se é pergunta, se é uma exclamação, o tipo de frase do texto ali que eu tenho, certo? Espero ter tirado a dúvida aí dos alunos que ficaram indecisos se a letra A era incorreta também. Não, ela está correta, certo? Vamos... Mais alguma dúvida, professora, sobre a questão? Não, foi só mesmo essa questão aí. Então, vamos agora para a questão de número 3. Antes, porém, eu quero lembrar, porque eles fizeram aí a observação, e eu estava esquecendo aqui, então, de parabenizá-los. Gente, eu gosto quando tem essas discussões, quando vocês mandam aí seus comentários, como na outra aula, né, que teve a dúvida sobre a última questão, se era correta, a gente observou, né, que ela também poderia ser correta, não de acordo com a página tal, mas de acordo com todo o conteúdo tratado. Isso só enriquece, gente. Quando vocês tiverem dúvida, mandem sim. A gente comenta aqui, se não dá para comentar na hora da teleaula, às vezes chega já no finalzinho da teleaula, quando a gente já fechou, né, nós temos aqui que respeitar o relógio. A gente comenta na próxima teleaula ou até responde via e-mail para o tutor. O importante é que vocês participem, né? A gente fica muito feliz com a participação de vocês, tá? Muito obrigada. Então, vamos para a nossa questão de número 3. E aí, professora, o pessoal de Espigão do Oeste, né, a Maria José, colocou aqui, todos colocaram que o bom narrador, só enfatizando, né, e é isso mesmo, o bom narrador precisa ter boa entonação de voz, aí sim. Muito obrigada, parabéns a todos os alunos aí de Espigão que estão atentos e mandando seus comentários aí ainda a respeito da questão. Muito obrigada, certo? Não, eles estão interagindo bastante, é isso. Então vamos para a questão. Isso é um respaldo para a gente muito grande, não é, professora Dinalva? Assim, faz a gente ter mais segurança, ter certeza de que as nossas aulas estão contribuindo para a formação de vocês mais ainda. Então, a gente é que agradece muito aí a participação de vocês. Com certeza, e a gente não rejeita aqui comentário, mesmo que seja aí contrário à resposta, porque isso enriquece. E às vezes a gente pode até colocar uma resposta aqui ou na hora não verificar que tem algum ponto, né, que
poderia também ser considerada correta ou incorreta. Não é o caso na questão número 2, mas eu agradeço a participação de vocês. Parabéns e muito obrigada mesmo. Vamos à questão de número 3. A questão de número 3 diz: analise as alternativas abaixo quanto à leitura bem-sucedida e marque C para as corretas e E para erradas. Para uma roda de leitura e discussão bem-sucedidas, é necessário grupos entre 10 e 20 pessoas. O local deve ser, vamos lá, deixa eu só marcar aqui porque eu já estou fazendo uma entonação aqui, uma sequência errada. Alternativa 1, grupos entre 10 e 20 pessoas. Segunda alternativa, o local deve ser fechado. Terceira, cadeiras em círculos. Quarta, conduzir o debate de forma que um participe mais e os outros apenas ouçam. A última alternativa, aceitar as sugestões de leituras. Aqui é para marcar certas ou erradas, né? Então só marca C ou E. Nós já tivemos respostas aí, né, professor, da questão número 3. Sim, professora, e essa sem problemas nenhuma, todos os que participaram, tá corretinha a questão. Então, vamos só verificar aqui as respostas no slide. Olha só, a primeira correta, a segunda é errada. Por quê? Ó, o local deve ser fechado. Nós vimos que o local ele pode ser fechado ou ao ar livre, né? Então, nós temos aqui a resposta correta aqui na frente. Olha, ele não tem obrigação de ser fechado. Pode ser ao ar livre, só precisa pensar aí nas interferências que podem ocorrer, se isso não vai atrapalhar a atividade. A terceira aqui correta, nenhum problema. Então, nós temos aqui errada na quarta alternativa. Conduzir o debate de forma que um participe mais que os outros? Não. Nós vimos que é importante que numa roda de leitura, você como mediador, né, consiga fazer com que todos deem sua contribuição, ou pelo menos vários, né? Não deixe que um participante só fique ali aparecendo mais que o outro, ou falando mais e o outro que quer falar não consegue. Isso vai até desmotivar. Às vezes o participante ele é um pouco mais tímido, mas ele tem ali a sua contribuição a fazer, né? E aí se um fala muito e o outro fica calado, às vezes ele é tímido, ele não consegue, né, se posicionar ali, iniciar a sua participação, se você como mediador não passar a palavra para ele, né, e às vezes a participação desse é fundamental para o diálogo, né, e de repente ele não tem oportunidade de falar. Então, dar voz a todos para que todos possam apresentar sua opinião, né. E respeitar também aqueles que querem só ouvir, né. Então, só acrescentando, se você tem lá um participante que ele gosta apenas de ficar ouvindo, respeite também, mas tente, né, sempre dar essa oportunidade a todos, porque uma pessoa que quer participar e não consegue, tem um que está sempre ali participando demais, não deixa o outro participar, acaba desmotivando essa pessoa, ele vem aí 1, 2 vezes e depois não volta mais porque ele não consegue contribuir, né. Então, cuidados aí que o mediador deve ter. Só olhando aqui a última alternativa, ó, está correta, aceitar as sugestões de leituras, né. Então, você precisa pedir aí que os participantes façam sugestões e aceitar para os próximos encontros, certo? Vamos agora à nossa questão de número 4. A questão número 4, nossa, tá bem boa a participação. Só, professora, comentarmos que quando estávamos ainda fora do ar, aguardando, né, para entrarmos, vocês estavam fazendo os exercícios, o Edelson já havia mandado a resposta, né, e ele utilizou, falando da questão da organização, né, da importância da organização. E como exemplo de atividade que sem organização não dá certo de forma alguma, por exemplo, organizar um sarau e não avisar com antecedência, né? Porque aí, o que pode acontecer? Pode gerar uma confusão. Se você organiza um sarau aí numa praça pública ou até mesmo na quadra da escola e não faz a divulgação, o que acontece, né? Não faz um bom planejamento, pode gerar aí confusão. Parabéns aí ao Edelson, né? Porque, vamos só ver aqui a questão número 4, olha. Questão número 4 pede o seguinte: fale sobre a importância do planejamento para a realização de atividades frente à biblioteca. Cite exemplos de atividades que, sem organização, podem não ter sucesso. E aí,
o Edelcio lá de Espigão, né? O Edelcio, Cerejeiras, lá da tutora Rosângela. O Edelcio disse assim: sem planejamento, nada na vida dá certo. E o exemplo que ele citou foi do sarau, que se você não faz um bom planejamento, não organiza bem, pode gerar aí confusão. Parabéns, Edelcio. Muito obrigada pela sua resposta aí da questão número 4. Espigão do Oeste também tem a participação aqui com a Maria José, não é isso? E colocou o seguinte, que frente a uma biblioteca é sempre bom que ela esteja sempre muito organizada, né? Como separar os livros por temas, né? Até aqueles nossos outros encontros que falávamos a questão da organização da biblioteca. E aí eles colocam aqui, o pessoal, né, participou no sentido de dizer que praticamente todas as atividades elas devem ser bem preparadas, bem formuladas e organizadas. Essa questão da organização é ela que vai obter, né, um bom resultado. E as atividades que não dariam certo de jeito nenhum sem organização, os exemplos, né, que eles citaram, sem organização e planejamento na biblioteca, os exemplos foram pesquisas, né, que não são bem organizadas, as leituras em grupos, tem que haver todo um preparo, né, com antecedência, e entre outros. Então, essa resposta aqui é da Senilda de Espigão do Oeste. Senilda, estava com saudade de você. Senilda tinha sumido, não, ficamos, acho que é o recesso, 2 semanas, né? Sem falar, oi, Senilda. Muito bom, Senilda, é isso aí. Na verdade, é como você bem colocou, o pessoal bem colocou, a questão, nenhuma atividade, se pensarmos bem, sem organização, corre um risco aí muito grande de não dar certo, né? Isso mesmo. Eu quero retomar aqui a resposta que o Rob, lá de Cerejeiras, né? O Rob mandou. A nossa pergunta número 4 fala de planejamento e citar exemplos de atividades que sem planejamento não dariam certo. O Rob, assim como outros participantes, falaram... Ele acabou de colocar aqui a Rosângela. Comentem sobre o Rob, senão não vai deixar postar mais. Rob, não faça isso, Rob. Vamos comentar agora. Assim como o Rob, outros participantes nós acabamos de ver aqui, e até mesmo a professora Adriana está falando aqui de organização. Porque planejamento está ligado diretamente à organização. O Rob falou ali sobre a organização da biblioteca, né? Que você precisa separar os livros, organizar corretamente para a atividade. Então, Rob, apesar de você não ter falado do planejamento, né? De você planejar a atividade, pensar o horário correto, né? Na divulgação, tempo de divulgação, a sua resposta vem sim ao encontro da nossa questão de número 4. Parabéns pela resposta, muito obrigada pela sua participação e por você se impor, né? Quando a gente falou, né? Acrescenta aí, não está correta a minha resposta. Parabéns, Rob, é isso mesmo, você ter personalidade, se posicionar e dizer, não, a organização também é importante. E aí isso me relembra que nós estamos falando de organização da biblioteca desde a nossa teleaula de número 2, estamos falando da importância da organização da biblioteca, das prateleiras, dos livros, se é livro infantil está à altura, né, da alcance, né, da criança, você precisa então pensar aí a organização também para a atividade, né, para que a atividade seja bem sucedida. E bem rapidinho, professora, a resposta lá de Guajará-Mirim, né, Nielvin postou aqui, planejamento é essencial em todas as atividades, principalmente no ambiente escolar, pois estamos lidando com crianças e adolescentes, temos que ter objetivos e metas a serem alcançados. Todas as atividades que envolvem leitura precisam ser bem planejadas, entre elas podemos citar o sarau, roda de leitura, a apresentação de teatro e até mesmo ao assistirmos a um filme, pois sem planejamento não pode ser bem feito. Parabéns a todos os alunos lá de Guajará, muito bem formulada a resposta, muito obrigada aos alunos lá de Cerejeiras, ao Rob, ao Edelcio, muito obrigada a Senilda de Espigão e a todos os outros alunos dos outros polos que
responderam, que enviaram aqui ou não conseguiram enviar, né? Muito obrigada. A participação de vocês é imprescindível aqui pra gente, tá? Vamos apenas ler aqui agora a resposta que eu formulei aqui juntamente com a professora Adriana, para quem ainda tiver alguma dúvida aí sobre a questão número 4. Vejamos aqui, ó, a resposta. O planejamento é importante em qualquer atividade que nos propomos a fazer. Ainda mais quando há o envolvimento de mais pessoas. Vai aí bem ligado diretamente ao que a tutora de Guajará acabou de colocar dos alunos de lá. Ó. Tanto na organização quanto na participação como ouvintes. Por exemplo, um café literário mal organizado pode resultar em danos para a biblioteca e para os livros. Por se tratar de um café, entre outros pontos, precisa ser pensado principalmente em relação ao horário e ao local, né? Então, fica aí a minha resposta como exemplo para vocês, tá? E, professora, temos que falar, senão é um assunto importantíssimo, senão as meninas de Guajará-Mirim vão ficar muito tristes comigo. Elas vão entender o que eu estou dizendo. Salma, Vanderleia, Iris e Ivana, parabéns pelo aniversário essa semana. Olha aqui, estão exigindo os parabéns. Professora Edinalva, temos que dar os parabéns. Parabéns, saúde, sucesso, né? Boas leituras, e é isso aí. Pronto, gente, dei o recado. Parabéns, meninas, tudo de bom para vocês, sucesso a todos os alunos. Ficamos por aqui na nossa teleaula de número 8 e até o nosso próximo encontro com a nossa revisão na teleaula de número 4. Até lá!